Inclusive o nosso corpo ele dá alguns sinais de que a gente tá passando por uma fase meio turbulenta, né? Ou então que tá começando a ter mais ansiedade. Enquanto a nossa vida... Peraí, vamos terminar. Esse pão com queijo já esfriou? Essa é a realidade. Ai, estamos andando desidratado. O caroço da mamão. É pra você comer nesse potinho, meu amor. Amor, você tem que ter pra comida. Você colocar ela no escuro. Ok. Ok. Fui deitar no garganta agora. A gente ainda não se desfez da nossa mesa antiga, então hoje a gente resolveu tomar um café da manhã aqui do lado de fora. Sabe aquela piada de tio? Tudo bem. Vou pegar água de lado. Papai vai pegar pra você. Sabe aquela piada de tio? Que tá a fim de almoçar fora, comer fora, vai lá e coloca a mesa do lado de fora pra comer. Pra gente hoje foi isso, a gente queria tomar um café da manhã fora de casa. Então a gente fez isso. I don't know where. I'm happy by myself, not very well. This is a life, just me, myself, and I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I. Eu acho que esse daqui era uma lobinha, não sei. Mas foi assim que ficou, eu pintei com giz. Aí esse é o da Sophie. E o Rafa fez um desenho pra ela pintar também. Mas ela não quis pintar, ela quis fazer o desenho dela. Isso, finalizamos os nossos desenhos. E assim, pra ser bem sincera, agora isso daqui só me fez ter mais vontade de ter um Bobbie Goods. Comprar as canetinhas, comprar o livrinho pra sair colorindo. Isso que me deu mais vontade de ter um. Eu já tenho uns desenhos assim lá no iPad, né, que eu fico colorindo. Mas agora, pintando assim... Parabéns, amor, agora deu certinho. Não julguem a minha pintura, tá? Senão eu vou aí puxar o pé de vocês à noite. Tá lindo, tá coisa de profissional. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I used to think that life was so lonely when you up and left me sad.
well then, for me, I'm out and about, painting the town red, I'm coming around. There ain't no doubt about it, I'm no longer blue. So glad we are through, just me, myself, and I. Não sei. Oi, amigas deste vlog. Hoje é domingo, a gente tem um chá de bebê pra ir agora. A Sophie tá dormindo, ela tava morrendo de sono, então acho que assim, era melhor colocar ela pra dormir, né? Aí a gente acabou colocando pra ela não ficar meio, sabe? Sabe, né? Daquele jeito, aquela agitação. Quando chegar lá, e agora a gente tá se arrumando pra ir, mas eu não faço ideia do que eu vou usar ainda. Hoje tá um tempo, tá sol até, só que eu acho que mais tarde vai esfriar. Então não sei ainda o que eu vou vestir. Ainda não sei. A gente tava lá no meu pai agora, comendo um hambúrguer com ele. Isso ontem? Sim, tava pedindo. Tá. Acho que é. Só um. Você ouviu que eu tava fumando? E aí, menina, a gente simplesmente volta de lá com uma TV e com um negocinho pra colocar ali no teto. Um ventilador com luz. A gente voltou com essas duas coisas de lá, porque ele simplesmente comprou uma TV gigantesca, uma TV imensa pro quarto dele. E aí, essa TV aqui tava parada, então acabou que a gente ficou com essa TV. Também tinha comprado o nudes lá atrás. Tampando aqui pra vocês não verem nudes. O ventilador também, ele comprou um novo lá, todo cheio lá, todo top, todo. E aí, ele acabou dando esse daí também pra gente. Estamos prontos. Estamos parecidos. Troquei de roupa, na verdade, nos últimos segundos. E agora a gente tá de preto e branco. Tênis no pé. E a minha filha tá parecida comigo, mas ela não tá muito afim de vir mostrar pra vocês. Então assim, hoje eu também tava meio sem criatividade do que vestir. E aí foi isso aqui mesmo. Aí, ó, agora o look de todo mundo. Dá pra ver a animação da nossa geminiana. Umas quebradinhas pra fazer curva. Mas eu já acordei, tá? Já dei uma penteada no cabelo. A gente já levou a Sophie na creche. Confesso que hoje a gente acordou bem atrasados. Pra ser bem sincera. Hoje a gente acordou, era umas 7h20, 7h30, o que é muito atraso. Então a Sophie foi bem atrasada pra creche. Mas agora são 8h30. Confesso que em dias de frio como tem sido agora, né, já que a gente entrou no outono, é muito difícil acordar cedo, continuar acordando cedo. Mas é isso, agora são aqui 8h30, como eu falei pra vocês. É isso aí, 8h30. E vamos seguir a vida. Atrasados até as 4 horas, porque uma vez que a gente acorda atrasado, todos os compromissos da manhã ou tudo que a gente tem que fazer acaba se atrasando também.
Mas é isso, vou passar um cafezinho aqui com vocês pra gente começar de fato o nosso dia. Não reparem na minha unha, tá bom? Depois a gente conversa sobre isso. Vamos primeiro passar um cafezinho e aí a gente conversa. Tô aqui fazendo ovo e aí eu tava pensando, enquanto a nossa vida anda meio bagunçada esses tempos, sabe? Essas semanas que passaram, a gente meio que perdeu o ritmo da rotina e até hoje a gente não voltou a ter esse ritmo de voltar a fazer as coisas, sabe? A hora que a gente acorda, tá tudo atrasado, sabe? A gente tá meio bagunçado. Inclusive, uma coisa assim que a gente acabou parando de fazer com o tempo também foram as marmitas pra semana, que é muito ruim numa rotina que precisa de mais agilidade, sabe? De mais praticidade. Isso é muito ruim pra gente não ter uma rotina, porque quando tem uma criança em casa, as coisas elas precisam andar num fluxo melhor, mais organizado, sabe? Porque senão fica tudo muito bagunçado. O dia fica muito mais corrido, a rotina mesmo da criança, apesar de não parecer, a criança precisa de uma rotina certinha, de um bom horário para acordar, bom horário para comer, para tomar café da manhã. E ultimamente a gente não tá tendo mais isso, sabe? A gente meio que perdeu o controle assim das coisas e a gente não tá conseguindo retomar esse ritmo de rotina, o que pra mim tá sendo muito ruim. Eu sei que hoje em dia aquele papo de acordar cedo, às 5 da manhã, 6 da manhã, virou meio que papo de coach ou de influenciadores que ficam inventando as suas rotinas ou coisa do tipo, acaba atrapalhando um pouco o que eu vou falar agora. Mas acordar às 6 da manhã pra gente aqui em casa, na nossa rotina, funciona demais, sabe? Acordar depois disso atrapalha completamente o nosso dia da semana. Durante o final de semana a gente se permite dormir até o horário que a gente quiser, mas durante a semana não dá pra acordar tarde, sabe? Não dá pra acordar depois das 8 da manhã, das 7 da manhã. Principalmente porque a nossa obrigação é acordar às 7 da manhã, querendo ou não. Porque a Sophie tem aula, então é uma obrigação, sabe? Querendo ou não. Quem é CLT, quem tá fazendo faculdade, entende exatamente isso. Porque se você trabalha ou faz faculdade pela manhã, ou não sei, algum curso, você tem a obrigação de acordar esse horário. Então, a gente também tem essa obrigação de acordar pelo menos até 7 horas. Mas eu gosto de acordar um pouco mais cedo pra eu conseguir fazer as coisas com calma, sabe? Agora, hoje, por exemplo, como eu falei pra vocês, a gente meio que foi deixando de fazer as marmitas da semana. Acabou que no meio da semana passada eu fiz algumas marmitas, só que assim, eu não contei os dias até quando ia durar. Eu só fiz e aí durou o restante da semana. E até hoje, no caso, hoje é a nossa última marmita. A minha última marmita, na verdade.
porque às vezes eu como só salada e acabo não comendo a minha marmita e acaba que sobra mais do que a do Rafa. Então hoje ele teve que fazer correndo a marmita dele enquanto eu tava fazendo aqui outras coisas. E aí fica nesse atropelamento de coisas, sabe? Tudo muito acelerado. Ele só tomou um café, literalmente, e saiu. Ele nem comeu. Então fica tudo muito embaralhado. E eu sinto que isso tá respingando em toda a minha vida. Ou pode ser o contrário, ou pode ser por eu estar esteja numa confusão aqui dentro da minha cabeça e esteja meio que respingando na minha rotina. Mas eu sinto que eu preciso desse ponto de virada, sabe? Inclusive o nosso corpo ele dá alguns sinais de que a gente tá passando por uma fase meio turbulenta, né? Ou então que tá começando a ter mais ansiedade. Eu, por exemplo, eu tô voltando a ter alguns picos de ansiedade, eu diria assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho, né, algumas crises de ansiedade, mas nesses últimos anos tava muito controlado, sabe? Eu consigo me observar muito bem e entender o que meu corpo tá pedindo, a minha mente tá pedindo. Esse é o lado bom de você pensar demais, você acaba se autoavaliando o tempo inteiro e aí você se entende. Mas esses dias é o meu corpo que tá dando sinais de que eu estou ansiosa, sabe? Sem eu perceber. Por exemplo, essa unha aqui que eu falei pra vocês, fui eu que arranquei ela. Enquanto eu tava fazendo o financeiro da casa, eu tava lá, e quando eu fui ver, tava arrancando a unha. Já tinha arrancado, na verdade, quando eu fui ver. Fico espremendo a cara, espinhas da cara, tá tudo espremido aqui, ó, porque eu tava espremendo. A minha alimentação tá meio balançada. Então já são sinais de que a ansiedade tá querendo ali, ó, bater na porta, dar o seu ar da graça, sabe? Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Então por isso que eu quero colocar várias coisas em ordem, assim, na vida, sabe? Enfim, menina, deixa eu terminar meu ovo, porque eu tô aqui conversando e aí acaba que eu não faço o meu café da manhã, né? Prometo pra você que, assim, vou investir no microfone pra gente conseguir se comunicar melhor, entendeu? Pro áudio desses vlogs aqui ficarem melhores. Porque, né, tá tudo meio... O som tá muito estourado e tal. Deixa eu pegar um queijo, deixa eu ver se tem. Vou colocar o último queijo. Hoje é o último dia da semana, então a gente tá assim, ó, nesse estágio. Ô, mamãezinha. Nenenzinho chorando aqui da vizinha. Neném já é criança, no caso. Ele tem mais ou menos a idade da Sophie. Eu acho que ele é 1 ano só mais velho que ela. Então, seguindo aqui o rumo da nossa conversa, eu sinto que minha vida ela precisa de um ponto de mudança. Ou então de voltar com alguns hábitos, rotina, por exemplo, né? Como eu tava falando. Eu tenho passado por esse processo de mudança, só que interna, assim, sabe? Como se estivesse enxergando a vida com mais clareza ultimamente, talvez seja isso, talvez seja os 30 chegando perto, talvez. É que eu sou uma pessoa que eu me dou bem com as mudanças, o meu ponto de dificuldade maior não são nem as mudanças, mas sim, eu vou colocar leite em pó com café, prometo pra vocês que fica uma delícia. Geralmente eu coloco 2 scoopzinhos de leite em pó e café. Aí é só bater. Esse leite aqui já tá acabando, depois eu encho ele de volta. O ovo ficou gigantesco pra esse pão. Mas eu adoro quando o queijo fica assim, ó, crocante, sabe? Vou comer aqui no balcão com vocês. Vamos experimentar pra ver se isso aqui tá bom. Ficou uma delícia. E aí eu tava falando que eu até que me dou bem com as mudanças. O meu ponto de problema é realmente a parte da despedida de algo, sabe? Pode ser de alguma situação da vida ou de uma pessoa, mas essa parte do dar tchau pra alguém ou pra situações da vida ou até pra uma casa, pra mim é a parte mais difícil. Eu abraço o novo com muita facilidade, muita felicidade. Eu gosto de coisas novas, eu me dou bem com o novo, eu gosto. Mas o meu ponto de problema é realmente a despedida. Ou então, às vezes, não é exatamente a despedida do tchau, mas saber o ponto de desistir. Vocês já sentiram isso? Que vocês têm essa teimosia de não saber que você precisa abrir mão
ou desistir daquilo que não tá te fazendo mais bem, você já enxerga com muita clareza de que essa fase, ou aquela pessoa, ou então, sei lá, alguma coisa, pode ser do trabalho, mas tem algo te ferindo que você precisa já abrir mão, já deu certo até o ponto que tinha que dar, e agora não precisa mais fazer parte da sua vida, e você precisa tirar aquilo de você. Ou então, simplesmente dar tchau, dar uma pausa, dar um tempo. Aquela teimosia de que você não sabe a hora de desistir. Eu tenho comigo aquele pensamento, tipo assim, agora que você começou, você vai ter que ir até o final, entendeu? E isso é um problema. Porque daí, quando você precisa abrir mão daquilo, você não consegue, sabe? Vocês devem entender o que eu quis dizer? Tipo assim, o novo, tá tudo bem ter algo novo, tá tudo bem que tudo vai mudar. Mas aceitar que eu vou ter que abrir mão daquilo outro pra ter isso aqui, entendeu? Talvez eu só esteja viajando na maionese mesmo. É que na verdade tem uma coisa, pra ser bem sincera, eu acho que foi por isso que eu me aprofundei muito nesses pensamentos que eu acabei de falar. Eu acho que eu tenho a teimosia de realmente de ficar persistindo, mesmo que isso esteja me ferindo, sabe? Porque é isso, aquele pensamento de agora que você começou, minha filha, você tem que continuar. Você não quis isso? Então vai. Só que daí às vezes aquele ciclo ou aquela já chegou no fim, sabe? Aquele ponto já chegou no fim. Talvez agora eu esteja entrando num papo muito coach, né? Mas é que assim, tem uma coisa que eu tô persistindo que mesmo me ferindo, eu ainda tô tentando fazer dar certo, sabe? Já passou o tempo de dar certo, já deu certo, na verdade. Porque isso não tá me fazendo mais bem, é isso. E na verdade é mais o ponto do meu lado, é mais o ponto profissional, de trabalho, sabe? Eu sinto que eu preciso passar por uma transição. Já tem muito tempo, na verdade, que eu tinha que ter feito essa transição, ou então olhado de uma forma diferente. No meu caso, como vocês estão percebendo, é a criação de conteúdo, né? Eu quero continuar criando conteúdo, fazendo as minhas blogueirices, são coisas que eu amo muito fazer. Só que, no meu caso, insistir em criar conteúdo para um lugar que não tá me dando retorno financeiro, não tá me dando retorno, questão de progresso, de avanço, sabe? Ou até no ponto simples, que é o que eu tenho sentido que hoje em dia é meio supérfluo, mas ao mesmo tempo faz diferença, né, no final das contas, para você conseguir fechar contrato, que é o engajamento, né? Também não tá me dando nenhum tipo de retorno, de nada. Na verdade já me deu esse retorno há muito tempo atrás, e eu sinto que eu não peguei o ponto de virada, sabe? O próximo passo. Eu fiquei parada em um único lugar, com relação ao Instagram, tá? Que eu tô falando. Eu sinto que lá eu tô insistindo em um lugar que não está me dando um retorno. Pra quem não trabalha com isso, parece ser uma coisa muito boba. Mas no final das contas não é, porque querendo ou não, faz parte da sua vida, né? Antes o Instagram era o meu ponto que mais me dava um retorno financeiro, mais me dava engajamento, mais me dava... Eu já tava avançando muito rápido, de um dia pro outro, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Só que eu sinto que depois de um tempo, eu tinha que ter dado um próximo passo e eu não dei esse passo, sabe? Eu fiquei parada. E eu sinto que eu preciso passar por uma transição. O que de fato vai acontecer daqui pra frente é ter o YouTube aqui, vocês, como meu ponto de... Deixa eu continuar comendo meu pão, menina, senão vai esfriar. Eu não quero que esfrie isso aqui. Espera aí, vamos terminar esse pãozinho. Ó, vocês estão vendo que o queijo já esfriou? Essa é a realidade, entendeu? Eu não quero comer queijo frio. Cara, eu adoro fazer essa voz de sofrimento, sabe? Enquanto você tá sofrendo. Às vezes eu falo assim com o Rafa na rua, as pessoas pensam que eu tô sofrendo de verdade. Já tá frio. Enfim, deixa eu tomar meu café. O café tá quente, porque o café eu tinha acabado de passar. E o café aqui dessa máquina, ela fica esquentando, sabe? Ela demora um pouquinho pra desligar mesmo. Então fica quente por bastante tempo. Então, aqui é tudo muito novo pra mim. Apesar de eu ter esse canal aqui tem 3 anos, né? Quando eu engravidei. Eu criei ele quando eu engravidei da Sophie. E aí eu postei uma fase da gravidez, depois eu fui deixando de gravar, de subir vlog. Teve uma fase aí que eu postei alguns vlogs. Enfim, eu fiquei nessa inconstância gigantesca, inclusive. Então eu nunca peguei o ritmo das coisas aqui no YouTube. Eu só colocava, postava, subia vlogs aqui
mas para as pessoas que gostavam de acompanhar mesmo os meus stories, sabe? E aí com o tempo eu fui percebendo o quanto tem sido melhor para mim produzir conteúdo, gravar vlogs aqui pro YouTube. É um espaço que eu tenho me sentido muito melhor em questão profissional, em questão de produzir. Como eu sou mãe, como eu tenho uma filha, tenho uma cachorra, tenho peixe, tenho meu noivo, eu tenho essa vida, acaba que eu não consigo ficar me atualizando o tempo todo das outras redes sociais. E aqui no YouTube eu não sinto tanto essa pressão de ter que estar super atualizada das coisas. Eu consigo pegar um ritmo diferente de produzir, de editar e de subir os vídeos. Eu poderia pedir pra alguém editar, né, contratar alguém pra editar os vlogs e tal, mas eu gosto de editar, eu gosto desse processo. Enfim, não sei se eu tô sendo muito dramática aqui na forma de falar, eu acabo tendo essa mania de colocar um pouco de drama em tudo que eu falo. Então, menina, como eu falei, aqui é tudo muito novo pra mim, mas eu sinto que eu preciso disso, sabe? Do novo, de algo que eu ainda não sei 100%. Tento trazer a melhor qualidade de imagem aqui pra vocês, só que eu tô pecando um pouco no áudio, mas a gente vai melhorar isso, vocês vão ver. Eu vou comprar aqui um microfone pra gente conversar bem, já que aqui vai ser o meu ponto principal. Eu vou trazer a melhor qualidade possível pra cá. Até porque vocês têm me feito muito bem. Vocês aí que estão me acompanhando, não sei se essa é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo meu, mas tá sendo muito bom. Parece que eu tô documentando um pouco da minha vida e aí acaba que eu aprendo um pouco quando eu tô editando sobre a minha maneira de ser ou de falar. Acaba que eu vou aprendendo a olhar a vida de uma forma diferente. Então tá sendo uma evolução tanto profissional quanto pessoal, o que é muito bom. Uma coisa tá nutrindo a outra, sabe? Já lá na outra rede acaba que pra mim tá sendo só murro em ponta de faca, sabe? E isso tá me ferindo bastante. Então pra mim, no caso, não é bem uma transição de carreira. É como se eu estivesse, tipo, atravessando a rua, sabe? Sabe quando você só vai mudar a empresa? Seu cargo vai ser o mesmo. Você vai estar no mesmo cargo. A diferença é que você vai estar numa empresa diferente. Então é meio que você já sabe o que tem que fazer, mas como é tudo muito novo, são pessoas novas, tem esse ponto, esse ar, assim, de coisas novas, do que é que você tem que aprender, como é que funcionam as coisas nessa nova empresa, sabe? Então é basicamente isso que vai acontecer comigo. Eu vou meio que estar só mudando a minha empresa. Mas é isso, eu vou dobrar essas roupas aqui e aí a gente vai seguir aqui a nossa conversa, tá? Vem. Vem, Camalinho. Bom, depois eu reclamo, né, que ela alcança a mesa. Mas é que ela fica tão bonitinha sentada na cadeira. Ai, cães não devem ser tratados como gente, viu? Que isso. Ai, menina, eu acho que tá tudo misturado aqui. Ô, você já vai me abandonar, mulher? Tá rolando aí bastante esse desafio de 180 dias, 6 meses, 9 meses. Tem até de 1 ano pra mudar a minha vida, pra mudar de vida, construir a vida dos sonhos. Eu tenho pensado de fazer esse desafio de 180 dias. Na verdade, eu acho que pra mim o que vai rolar, sendo bem sincera, é fazer o de 90 dias. Porque daí eu acho que é um tempo considerável pra gente manter o foco das obrigações, sabe? E depois acaba que vira uma consequência das suas ações. Por exemplo, 3 meses fazendo, e aí acaba que no 6º mês você vê uma diferença, querendo ou não, porque são 3 meses tentando, os outros 3 já virou um hábito, já virou uma rotina, então acaba que em 6 meses faz diferença, sabe? Dá pra gente mudar a nossa vida nesse período, sabe? De 6 meses. Eu acho que isso aqui vai estar um pouco molhado. Não, tá só gelado mesmo. 6 meses é um tempo bom pra gente mudar a nossa vida. Só que pra eu conseguir manter o foco mesmo, se eu me colocar 6 meses, eu me conheço. 6 meses eu vou desviar do foco. Então, eu tenho pensado de fazer em 3 meses. A gente já tá naquela época que você coloca a roupa pra secar e você não sabe se ela tá seca ou se ela tá gelada. E aí quando você vai ver, ela pode estar molhada mesmo. Não sou a melhor pessoa pra dobrar moletom, tá? E nem várias outras peças de roupa.
Então, acho que aí os próximos vlogs vou pensar melhor sobre isso, sobre quanto tempo vai ser, se eu vou fazer ou não. Mas, se você quiser fazer junto comigo, se você estiver sentindo essa sensação de que precisa mudar, assim, um pouco de o rumo da sua vida, ou tá passando por transição também de carreira, ou só de empresa, vai ser bom também pra mim, pra você, pra gente ir compartilhando isso juntas, sabe? Como se fosse uma troca, uma conversa, uma vai incentivando a outra. Enfim, mas eu ainda vou pensar sobre isso, sobre quanto tempo que vai ser, se eu realmente vou fazer. Eu não quero fazer um desafio só porque é algo que está em alta e aí acaba que no final das contas eu mais estou gravando do que colocando em prática na vida real, sabe? Pra mim o lance funciona melhor quando tá acontecendo de fato na vida real. Eu falei, eu tô nesse ponto da vida, não sei se vocês também estão nesse ponto da vida, que vocês estão distinguindo bem o que, com clareza, sabe? O que realmente é útil, que realmente funciona na vida, ou o que você tá fazendo por fazer, ou talvez pela aparência, por aceitação e tal. Eu acho que conforme a gente vai ficando mais velho, a vida vai ficando assim, né? Não é nem amargurada, mas você vai começando a enxergar ela de uma forma diferente do que você enxergava quando você era mais novo, sabe? Aqui só tem roupa branca. Só que as toalhas, elas ficam guardadas num armário, e se eu não dobrar direito, elas não vão entrar no armário. Ah, essa camisetinha da Sophie ficou manchada. Cara, eu vou te contar, viu? O lado ruim de você comprar várias camisetinhas para as crianças é que daí a gente demora de lavar um pouco mais. E se demora de lavar um pouco mais, a mancha não sai. E eu sou do tipo de mãe que eu não fico esfregando a roupa no tanque, não esfrego a roupa na mão. Não tenho muita paciência pra ficar esfregando roupa não. Eu acho que eu não nasci pra ser dona de casa, porque geralmente tem gente que é tão carinhosa, tão cuidadosa com as roupas, sabe? Esfrega mesmo. Admiro muito. Eu não sou caprichosa pra essas coisas. Aí, enfim, esse vlog começou meio sem pé nem cabeça. Eu tenho percebido que vocês também estão gostando de vlogs assim, meio que sem muita programação. Eu acho que o último vlog que eu postei assim, que eu não tava meio que planejando, foi o que mais deu certo, que foi um dia comigo e com a Sophie. Aquele vlog eu realmente falei, deixa eu só gravar. Gente, hoje tá difícil, viu? Deixa só eu gravar esse momento que ninguém grava. Cara, essa toalha, eu já falei pro Rafa que eu não quero mais saber dessa toalha. Toalha rasgada, menina. E ele insiste nessa toalha rasgada. Ótimo pra fazer pano de chão. Acho que eu mesma vou fazer isso aqui de pano de chão. Pera aí, eu vou deixar ela aqui do lado. Eu mesma vou fazer de pano de chão. Tá tão cheirosinha essas roupas. Eu comprei um novo produtinho pra colocar. Ele é em formato de cristais. Fui lá pegar pra mostrar aqui pra vocês. Ai, caiu aqui as coisas. Ó, esse aqui, ó, ele é como se fosse cristais de perfume, sabe? É da Comfort. É uma... Nossa, deixa a roupa tão cheirosinha, é uma delícia. Vou mostrar pra vocês como que é. Não sei se vocês já viram. A Millie brigando com a mosca. Deixa eu ver pra vocês verem. Já tá quase no final. Mas aí, ó, você enche uma tampinha. Ela é assim, ó. Você enche a tampinha. Pode ser até um pouco menos que isso aqui, tá? Porque só um pouquinho dele já deixa todas as roupas bem cheirosas. É uma delícia. Como eu falei pra vocês, eu tive a sorte de fazer a propaganda, né, a publicidade pra eles. E foi sorte mesmo, tá? Que eu acabei fazendo, é um produto aí que eu gosto muito de usar. E aí eu acabei fazendo a publi. E ele realmente é maravilhoso, eu gosto muito. E aí as roupas ficam tão cheirosinhas, mas tão cheirosinhas, por mais que você demore de usar, né, deixa guardada lá no guarda-roupa, ela ainda fica com cheirinho. É caro, sabe? Pra você ficar colocando em todas as vezes que você lava. Mas é isso, fica bem cheiroso, deixa até a máquina cheirosa. E aí a próxima lavagem, às vezes, ainda fica com o cheirinho dele. É uma delícia. Tô pensando de esticar isso daqui lá na cama. E aí eu já troco a roupa de cama também. Menina, acabou que no final vou deixar ela dobradinha aqui.
E vou trocar o lençol de cama só no final da semana. Apesar de que amanhã já é feriado. Enfim, vou colocar amanhã, dentre amanhã e sexta, trocar a roupa de cama dentre amanhã e sexta. Porque daí já fica o final de semana com a roupa de cama limpinha. Que delícia, pra relaxar e descansar. E eu acho que é basicamente isso. Agora eu vou colocar essas roupas, vou guardar essas roupas que eu dobrei. Ai, ai, tem mais roupa pra lavar. Tem um monte de roupa pra lavar. Acho que eu vou colocar as roupas pra lavar. Vou colocar essa... Olha eu tirando a unha sem perceber. Já tirou metade dela. Já saiu metade dela. E eu nem percebia, ó. É que fica saindo aqui, tá vendo? E eu tava tirando aqui por baixo, ó. Já tá saindo. Nem percebi. Enfim, menina, é por isso que eu preciso focar aqui em retornar com alguns hábitos, com a minha rotina, pra eu voltar a me sentir melhor de novo. Mas é isso, vamos seguir aqui o nosso dia juntas, pode ser? Vem, vamos colocar a roupa pra lavar. Não, 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 não. Primeiro eu vou guardar essas roupas e aí a gente coloca a roupa pra lavar, tá? Casa com criança, cesto de roupa suja tá sempre cheio, sempre é dia de lavar roupa em casas que tem crianças. Então assim, vamos lá. Menina, a hora que eu levantei, depois que eu terminei de colocar a roupa, bati minhas costas no armarinho, porque aqui nessa casa o armário ele não vai até o chão, né? Resolveram fazer um armário até a metade do caminho, até hoje eu não sei porquê, mas toda vez eu bato ali, só que dessa vez eu bati as costas de verdade. Tá até sangrando aqui desse lado. Até manchou o macacão aqui. Dessa vez ralou bem, sabe?
pegar uma colherzinha pequena pra terminar de tirar o caroço do mamão. Descobri esses dias que essa é a melhor forma de se cortar o mamão. Eu costumava cortar o mamão assim, sabe? E não no meio, igual eu cortei agora. Eu já tomei um banho e aí eu aproveitei, sequei o cabelo, tava editando vídeo agora. Almocei também. E aí agora eu vou... E agora eu pensei, não, vou cortar aquele mamão pra eu comer agora. Aqui em casa, graças a Deus, a gente é viciado em fruta. A gente ama fruta. Principalmente se ela estiver geladinha, igual tá esse mamão aqui agora. Eu não vou tirar totalmente a semente, ainda vai ficar um pouquinho. Porque pra tirar tudo vai ser mais difícil. Sem contar que só eu que não como a semente aqui em casa, tá? O Rafa e a Sophie comem, não estão nem aí. Eu que não gosto do gosto da semente. Já ouvi dizer que dá pra aproveitar a semente pra fazer tipo uma pimenta. Mas eu nunca fiz de fato pimenta com essas sementinhas. Acho que eu vou guardar e aí dá pra tentar fazer com o Rafa mais tarde. Vou aproveitar um potezinho vazio que eu tenho aqui pra colocar essas sementes. E aí quando o Rafa chegar, a gente tenta fazer. Vou colocar nesse potinho miudinho. Espero que caiba certinho. Vamos ver. Deixei uma mão aqui do lado. Vamos ver. Eu vou olhar de novo lá no TikTok, porque essas receitas assim geralmente eu vejo no TikTok. E mais tarde eu tento fazer aqui com vocês. Na verdade o Rafa tenta fazer com vocês. Eu não sei se ele vai ter que limpar certinho depois. Qualquer coisa depois eu ajudo ele. Mas até que tem bastante semente. Não sei se teria que ter mais do que isso. Peraí que tem raiz aqui. Bom, caso precise limpar melhor depois, aí a gente limpa depois. E menina, não é que eu tirei essa unha. Fui fazendo aqui as coisas, acabou que eu acabei tirando essa unha. Por isso que é sempre bom a gente se vigiar, viu? Quando a gente tá começando a ficar meio ansiosa das coisas. Esse mamão, ele tá com essa parte assim, não tá tão gostosa, sabe? Eu tô pensando de cortar. Apesar de eu gostar muito de fruta, eu tenho esses pontos aí, tá? Cortar um pouquinho mais grosso pra se sustentar melhor, que ele tá bem maduro. Eu vou cortar tanto pra mim quanto pra Sophie, que a Sophie também gosta muito de mamão. E aí já também vai dar hora de buscar ela. Apesar de que eu vou dar uma passadinha lá na minha sogra pra tomar um café da tarde com ela. Falei que não ia tirar a casca e acabei tirando. Tô mostrando pra vocês como que eu tô cortando mamão, mas assim, sou um péssimo exemplo de como se corta fruta. De verdade. Eu não sei cortar fruta direito, então assim... sei nem porque que eu mostrei, entendeu? Então, ó, finge que isso aqui tá em cubinhos certinho, bem bonitinho, tá? Inclusive foi por isso que apareceu pra mim o vídeo de como que corta mamão. Eu tava falando manga esse tempo inteiro? Ou eu falei mamão? Mamão. Tô com a sensação de que eu falei manga esse tempo inteiro, mas é mamão. Então, por isso que apareceu pra mim o vídeo de como corta mamão. Porque eu comecei a pesquisar como que se corta as frutas, porque assim... essa é uma habilidade que não veio comigo, entendeu? Eu tento várias vezes, sigo o tutorial e às vezes sai uma porcaria. Apesar da luz estar acesa, ainda tá de dia, tá? Então, eu tava falando que a gente adora fruta aqui em casa, né? E esses dias... pera aí, senão vai fazer muito barulho pra vocês. Esses dias a gente comprou laranja, várias laranjas pra gente comer durante a semana, né? Depois do almoço. Ou da janta, enfim. Ou então até pra fazer suco pra Sophie. Mas enfim, a gente comprou laranja. E aí, menina, isso era o quê? Numa sexta-feira que a gente comprou a laranja. No final de semana, ficou todo mundo em casa. E aí a gente decidiu comer laranja enquanto a gente tava assistindo o filme. Eu, a Sophie e o Rafa. O Rafa começou a brincar com a Sophie e eu tava assistindo o filme. A Sophie pediu laranja e a gente começou a comer laranja. E aí ela comeu, eu comi. Olhei pro lado, o Rafa não tava comendo a laranja. Aí eu falei pra ele, ué, por que você não tá comendo a laranja? Aí ele falou assim, não, porque vocês estão comendo uma atrás da outra. Aí não dá tempo de eu pegar a minha parte da laranja. Aí ele foi lá, pegou mais laranja.
comeu uma partezinha da laranja, eu comi também, a Sophie pegou mais uma parte bem grande de laranja. E aí assim foi. O filme rolando, o Rafa e a Sophie brincando e a gente lá comendo uma laranja atrás da outra. Aí eu falei, não, agora eu acho que já tá bom de laranja, já não quero mais laranja. E a Sophie, eu também não quero, mamãe. O Rafa olhou pra gente e falou assim, ainda bem, porque essa foi a última laranja. Eu falei, ué, como assim? A gente não comeu 3 laranjas? Não, a gente não tinha comido 3 laranjas, a gente comeu 10 laranjas, uma atrás da outra. 10 laranjas. E quando eu fui ver, eu falei pra ele, ué, mas você também comeu laranja, né? Não, menina, só eu e a Sophie. Eu e a Sophie comemos 10 laranjas. Uma laranja cada. 5 laranjas cada um. O Rafa ficou com meia laranja. Pra ser bem sincera, ele só comeu uma parte da laranja. Ele tava cortando e eu tava pegando do pote. E a Sophie também. Ele cortava, colocava no pote e a gente pegava. Quando eu fui ver, 10 laranjas. 10 laranjas. Então assim, depois desse dia, eu cheguei à conclusão de que realmente nessa casa a gente come muita fruta. Pronto, manga no pote. Vou dar só uma limpada aqui na pia, né, pra não ficar um grude. Essa louça aqui tá crescendo. E eu já lavei ela hoje. Fui eu mesma que sujei tudo isso. Enfim, ó. Nossa, esse mamão era pequeno. Já coloquei o mamão no pote. E aí, sabe o que fica gostoso com o mamão? Leite em pó. Ultimamente eu tô viciada, né, em colocar tudo com leite em pó. Mas fica uma delícia. Vou colocar aqui um pouquinho no pote. Eu vou colocar num pote bem pequenininho, porque eu acabei de perceber que esse mamão é muito pequeno. E eu quero deixar um pouco pra Sophie. Então, vou colocar só um pouquinho no pote. E comer com leite em pó. Sabe quando você lembra que uma comida é boa e aí você volta a ter um vício nessa comida? Sou eu com leite em pó. Lembrei que ele é uma delícia com qualquer tipo de fruta e tô comendo com todos os tipos de fruta que eu vejo pela frente. De verdade, é uma delícia comer fruta com leite em pó. Eu adoro. Só jogar assim por cima, sabe? Cara, eu falei que eu ia encher esse pote e nem enchi. Só jogar, literalmente jogar assim por cima. Vou mostrar pra vocês, peraí. Menina, eu adoro o tempo de frio, mas eu vou te contar que em casa escurece muito rápido. E aí essa câmera, ela tende a ser mais escura. Então tá escuro aqui, mas na câmera tá mais escuro ainda. Não são nem 5 horas, mas já me troquei, coloquei só um moletom mesmo, uma chinela no pé. E agora eu vou buscar a Sophie e depois vamos tomar um cafezinho na sogra? O que vocês acham? Deixa eu acender a luz pra gente conversar direito. A gente vai... Ó, o carro da pamonha. Nossa, uma pamonhazinha agora nesse frio. Ia ser uma delícia. Enfim, vou ir lá tomar um café com a minha sogra, buscar minha filha. E aí quando eu chegar, eu quero abrir todos esses recebidos que estão aqui já tem um tempo. Eu já aproveito pra abrir nesse vlog com vocês. Esse aqui é do Center Norte. Aparentemente isso aqui é um chocolate, então isso aqui foi na época de Páscoa. E aí tem 2 da Braé e tem mais um aqui da La Roche. Mas aí a gente abre depois que eu chegar. Agora, vamos lá tomar um cafezinho com a sogra, papear um pouquinho. Eu acho que eu vou aproveitar pra dar um jeitinho nessa unha, menina. Eu não sei se eu colo as duas ou se eu já arranco todas. É que eu tô com um apego com essa unha. Eu acho que assim, do pacote todo, essa daqui foi a que eu mais gostei. Mas aí, como vocês viram, né, eu fiz essa pataquada aqui. Enfim, eu não sei se eu aproveito já pra arrancar tudo ou se eu colo as duas que estão faltando. Enfim, tô indo lá buscar minha filha, que já deu o horário. E depois disso, menina, vamos tomar um cafezinho com a sogra, fofocar um pouquinho, colocar os papos em dia. E aí eu vou ficar lá, sei lá, até a hora do Rafa chegar.